Aqui, ó, raiz cúbica de 729. Ah, tá, eu esqueci de terminar aqui. Menos com menos vai dar mais, né? Raiz cúbica de 729. Você deixa o menos aqui na frente, tá? Isso aqui vai dar 9, porque 9 vezes 9 vezes 9, né, dá 729. Raiz a quarta de 16 é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes dá 16. Raiz a quinta de 243 vai dar menos 3, tá? Porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vai dar menos 243. Você vai fazer 5 vezes. 0,01, raiz quadrada, não aparece, mas é raiz quadrada, vai dar 0,1, né? Porque 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Aqui dá quanto? Dá meio, né? Se você fizer o meio por ele mesmo, meio vezes meio vezes meio, 3 vezes, meio vezes meio vezes meio, vai dar 1/8. Raiz a quinta de 1/32, isso daqui vai dar meio. Porque se você fizer meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio 5 vezes, vai dar 1/32, tá? Classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. Ó. Raiz de 225 é 15, porque 15 vezes 15 dá 225. E 15 é maior do que zero, tá correto. Essa aqui é falsa, né? Por que é falsa? Porque nunca... Alguém sabe dizer por que essa daqui é falsa? Vamos ver se vocês estão aí ligados, né? Por que a resposta dessa segunda aqui é falsa? Porque menos 15 sobre 2 é igual a 225. Não, porque menos 15 ao quadrado é menos 15 vezes É, menos ao 15. quadrado isso daí. Né? Essa partezinha aqui é verdadeira. Mas por que essa parte aqui é falsa? Isso aqui é muito Peraí, importante você saber. Fala, pode falar. peraí, professor. É porque tem o sinal de menos? Sim, e isso tem a ver com a definição. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na última aula, a gente falou sobre isso aqui. Que a definição de raiz quadrada é sempre um número positivo. Quer ver, ó? Aqui, ó. Raiz quadrada. Peraí, vamos ver aqui. Tem uma parte que a gente estudou aí que... Aqui, ó. A definição. Raiz quadrada de um número real x, positivo x, é um número não negativo. Então, tá na definição que raiz quadrada é um número não negativo. Então, ele tem que ser... Ele não pode ser é um número não negativo. Então não pode ser negativo, porque é um número não negativo. Entendeu? Essa que é a definição. E aqui ele colocou um número negativo. Então, raiz quadrada nunca vai ser um número negativo. Tá? Raiz cúbica até pode, que nem aqui nos exemplos que nós fizemos. Cadê o raiz cúbica aqui? Ó, essa daqui, ó, raiz cúbica de menos 347, é menos 7. Mas raiz quadrada nunca pode ser negativo. Então essa parte aqui ela é falsa, tá? Essa aqui é falsa. Essa partezinha aqui é verdadeira, mas como essa é falsa, então tudo fica falso, tá? Então isso aqui é falso. Essa outra aqui, ó, raiz quadrada de menos 16, né? Não existe raiz quadrada de número negativo também. Né? Porque se você fizer menos 4 vezes, ele colocou aqui que é 4 ao quadrado é 16, mas tinha que ser menos 4. Né? Se menos 4 ao quadrado fosse menos 16, aí daria correto. Tá? E essa aqui é verdadeira, né? Porque esse sinal aqui está fora da raiz. Né? Raiz
raiz a quarta de 81, ele é 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Isso aqui tá certo. Vamos ver esse outro aqui. Observe a figura e responda. Como a área é 523, qual é a medida do lado, né? Então, o lado é 23 aqui. Por quê? Porque 23 vezes 23 vai dar esse 529, certo? Se você fazer 23 vezes 23, nós vamos ter esse 529. E aqui eu vou, qual vai ser a aresta do cubo, né? Vai ser 12. Porque se você fizer aqui, ó, 12 vezes 12 vezes 12, né, você vai ter esse 1728. Por isso que ficou essa resposta aqui. Tá? No caso aqui você teria que fatorar, né? Se você não sabe de cabeça, ou senão você vai testando, né? Você pega a calculadora e vai fazendo, por exemplo. Eu estou aqui com a calculadora aberta, ó. Se eu fizer aqui, ó, 20 vezes 20, dá 400. Então não chegou no 529. Aí você vai fazer um número um pouquinho maior. Se você fizer, por exemplo, 22 vezes 22, 74. Então tem que ser um pouquinho maior. Você pode ir pela tentativa. Você pega a calculadora e vai colocando, ó, 23 vezes 23. Aí é o que dá 529. É uma forma de você fazer. O 12 você tem que multiplicar por ele mesmo 3 vezes, né? Para dar aquele valor lá, para dar o 1728. Alguma pergunta em relação a essas 3 aí? Porque daí eu vou passar para outra, porque tinha mais 3 de tarefa. Alguém tem alguma dúvida? Bom, então nós vamos para a página 169 agora. Tem mais 3 questões aí de tarefa. Pronto. Essa primeira aqui, que a gente falou de tarefa, né? Você vai colocar na forma de raiz. Então, por exemplo, lembra que eu expliquei lá? Você coloca aqui a raiz, né? Esse número grandão aqui, maior, você coloca dentro. E a parte de cima da fração, você coloca aqui em cima do número que você colocou dentro dessa raiz. E o de baixo vem aqui, né? Mas a resposta que o livro colocou aqui, ele nem colocou, porque você não precisa colocar, quando é raiz quadrada, você não precisa colocar nada aqui, eu falei na outra aula, né? E 2 elevado a 1 é 2, tá? Esse outro aqui, né? Você coloca o símbolo, né, da raiz, coloca o 6 lá dentro, né? Aqui é um 4, então o 4 vai dentro ali vai sempre a parte de baixo da fração. Não sei se está aparecendo no vídeo aí. Seria bom vocês acompanhar lá pelo livro, né? Vocês pegam o livro de vocês, na página 169. Esse 4 aqui, que é a parte de baixo da fração, vem dentro do radical. E o 1 vem aqui em cima. Só que 6 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Fica 6 aqui. Aqui é o mesmo esquema, ó. Você bota o 7 aqui dentro, né? Esse número que está embaixo, ele vem aqui dentro do índice da raiz. E esse 2 ele passa a ser o expoente. É a mesma coisa aqui, ó. Você coloca 1.2 dentro, né? Como o 5 está lá, é a parte de baixo da fraçãozinha aqui, o 5 vem aqui, ó. E o 4 vem aqui dentro. Esse aqui é diferente, né? Por quê? Porque o que é meio é a mesma coisa que eu colocar assim, ó. 4,5, né? E aqui vai ser 1 sobre 2. Porque 0,5 é a mesma coisa que meio, do jeito que está aqui, né? Aí você bota a raiz, né? Coloca esse 2 aqui. E aqui 4,5. Aí elevado a 1. Só que daí nenhum desses dois precisa aparecer, né? Esse 2 você pode tirar, que não precisa. E esse 1 também não precisa, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá?
Qual é a fração que dá 0,2 na matemática? Alguém sabe? Zero ponto dois é a mesma coisa que 2 sobre 10, né? Ó, vai ficar assim, ó. É a mesma coisa que 2 sobre 10. Só que eu posso simplificar, né? Eu posso dividir aqui por 2 embaixo, e por 2 em cima e por 2 embaixo. Aí vai ficar 10, né, elevado a 1/5. Aí eu vou colocar aqui o 10, né? Coloco o 5 aqui dentro e coloco o 1 aqui. Só que esse 1, ele, se tiver ou não tiver, dá na mesma, né? Porque 10 elevado a 1 é 10. Então eu posso apagar aqui, ficando só essa resposta. Certo? Gente, eu vou ali no banheiro, que eu tô meio apurado aqui. É questão de 2 minutos eu volto. Aí vocês vão observando aqui, tentando entender, para ver se vocês entenderam essas duas. Pode ir fazendo aí também, né? Eu já volto aí. É questão de 2 minutos, tá? Tá bom, galera, voltei aí. Aqui você vai fazer o mesmo esquema, né? Ó. Você vai transformar, né? Tá 4 elevado a meio. Esse 2 vem aqui dentro, ó. Fica aqui dentro 2, né? E o 1 fica aqui dentro. Aí raiz quadrada de 2 é 2, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 2. Ele explicou aqui como é que é. Esse outro aqui, ó. Você coloca o 4 dentro da raiz e 1 aqui dentro. Por que que é 4? Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 256. Esse outro aqui é o mesmo esquema, ó. Você coloca na forma de raiz, né? O 4 vai dentro do índice e vai ficar 81. A raiz a quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes dá 81. Quando é negativo, a gente tem que inverter a base, né? Isso aqui, ó, para ele se tornar positivo, você tem que inverter a base, ó, fica 343, né?
sobre 125. Aí o que você faz? Aí a tua base fica positiva, tá? Aqui, ó, a base fica positiva, fica 1/3. Esse 1/3 vale para os dois, tá? Ó. É a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó, 343 elevado a 1/3, né? E aqui embaixo 125 elevado a 1/3. Aí vem daqui vem para cá, ó. Que o livro fez direto, aí vem para cá, né? Esse 3 vem dentro da raiz e 1 fica lá dentro. Esse 3 vem dentro da raiz, né? Qual que é o número que ele vezes ele mesmo 3 vezes dá 343? É o 7. E por que raiz cúbica de 125 é 5? Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, tá? Esse outro aqui, né? Primeiro você inverte a base. Aqui tem o 1 aqui embaixo, né? E você vai inverter, ele se torna positivo, tá? Esse 1/4 vale tanto para o 1, né? Aqui, ó. É como se ficasse assim, 1 elevado a 1/4 dividido por 81, né? Também elevado a 1/4. Deixa eu botar 81 mais para baixo. Aí você coloca, né, o 4 dentro aqui do índice, né, e o 4 dentro da raiz, né? Aí vai ficar a raiz a quarta de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes dá 1. E raiz a quarta de 81 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. É o mesmo esquema daqui dessa outra, ó. Primeiro você inverte a base, né? Esse 3 sobre 2 vai servir para os dois, né? Vai servir tanto para esse quanto para esse de baixo. Aí você coloca o 2 dentro da raiz, aqui aparece o 2 aqui, né? E esse 3 vem como expoente aqui. É como se esse 3 estivesse aqui dentro, ó, e o 3 estivesse aqui dentro. Aí ele colocou aqui fora, né? Mas é como se ele estivesse ali dentro. Tanto faz, está dentro ou fora. Aí raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 49 é 7. Aí 1 sobre 7 elevado ao cubo vai ser 1 sobre 7. Aí esse cubo aqui vale tanto para o 1, né? Quanto vale para o 7. Aí 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. E aí tem a última questão aqui, tá? Da tarefa, né? Que era para resolver isso daqui. Aí você coloca na forma de raiz, né? A gente já tinha visto aqui na questão passada essa daqui, ó. Era parecida, né? Não era exatamente igual. Você coloca na forma de raiz, ó. Esse aqui ele colocou na forma de raiz, né? Esse 2 debaixo da fração ficou aqui. Esse 3, ele vem dentro da raiz aqui, né? A raiz quadrada de 4 é 2. E raiz cúbica de 8 também é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então vai ficar 2 menos 2 que dá 0. Tá? Aí tá resolvido aqui, deu 0. Aí a próxima é a mesma coisa. A gente vai ter que inverter a base, né? Porque a base, como o expoente está negativo, a gente inverte a base se torna positivo. E aqui ele já colocou na forma de raiz, ó. Esse 5 ficou aqui dentro, esse 1 ficou dentro do índice aqui da raiz. E o 1 ficou aqui, ó. Aí ele fez direto aqui, né? Mas aqui vai ficar o quê, ó? Vai ficar 1 elevado a 1/3, né? Dividido por 27 elevado a 1/3.
Aí aqui vai ficar raiz cúbica, né? Porque esse 3 ele vem dentro da abertura aqui da raiz. E o 1 fica lá dentro, né? 1 elevado a 1. Ah, aqui é 27, eu esqueci de colocar o 7. Então aqui vai ficar 3 também, vai ficar o 27 aqui dentro. 27 elevado a 1, mas esse 1 nem precisa colocar, né? A raiz cúbica de 1 está aqui, é 1. Então esse aqui vai ficar 1. E raiz cúbica de 27 é 3. Por isso que ficou 1/3, né? Aí você tem que tirar o mínimo aqui, né? Ó. O mínimo é 3, né? Aí tem que somar as frações. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. Aí você soma agora, né? Vai ficar 7 sobre 3. Que é a resposta, tá? Então é isso aí, gente. A parte da tarefa já foi, né? Essa aqui era a tarefa. Né? Depois eu vou gravar o vídeo, vocês olham lá o vídeo, né? Dá uma revisada. E aí a gente vai estar vendo aqui agora, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu planejamento, que tem o que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente está na 6ª semana, se não me engano. Hoje. 4ª, 5ª, 6ª semana. Página 180 a página 186, tá? Da 180 até a 186 é o planejamento dessa aula. Vamos lá então. Vamos lá, puladinha. 180. Pronto. Retas e ângulos, tá, gente? A gente vai estudar retas e ângulos na de hoje. Boa parte do que a gente vai estudar aqui é mais questão de revisão, né? Recordando alguns conceitos, elementos primitivos da geometria. Ponto, gente, são conceitos primitivos. Por quê? Porque até aqui o livro está dizendo, ó, já vimos a geometria, né? Nem sempre é possível definir um conceito. Esses conceitos que a gente não consegue definir, não tem uma definição exata, né? Ela é chamada de conceitos primitivos. Então, um ponto, a gente tem noção do que é um ponto. A gente tem ideia do que é um ponto, mas a gente não tem como definir ele. Aqui fala, ó, os pontos não têm dimensão. Eles estão presentes em todas as figuras geométricas. Para nomeá-los, geralmente usamos letras maiúsculas. Por exemplo, aqui ó, no campo de futebol, né? Você olhando um campo de futebol de longe, então você vê que aqui tem um ponto, né? Onde sai a bola. Aqui também para o pênalti é um ponto, é a ideia de um ponto, entendeu? E o que são retas, né? As retas não têm espessuras também, não tem tanto o ponto como a reta é uma coisa imaginária. Ela não existe na realidade, né? É só uma marcação. Na verdade, a reta é uma marcação no chão, né? Quando você tem o campo de futebol aqui, ó, a gente tem a noção de um pedaço de uma reta, de um pedaço, porque a reta é infinita. Aí fala aqui, ó, as retas não têm dimensão, tá escrito aqui, ó. As retas não têm espessura, são ilimitadas, né? Ilimitadas quer dizer
ela é infinita, tanto para a direita como para a esquerda. Desenhamos uma parte dela, né? Então aqui está uma parte dela, não é toda ela, né? Em uma linha há infinitos pontos, né? Então a reta ela é formada por infinitos pontos, mas aí como o ponto não tem definição, não tem como definir reta. E outro conceito primitivo são os planos, né? Os planos não têm espessura e são ilimitados. Vamos ter, por exemplo, imagine o chão da sua casa. Ele é um pedaço de um plano, porque o plano seria, imagine que o chão da sua casa fosse infinito, né? Você está com o pé no chão agora, vamos supor, imagine que esse chão fosse infinito, tanto para a direita como para a esquerda. Então, isso aqui é um pedaço, né? Uma figura que representa um pedaço de um plano. Mas esse plano é infinito para cá, né? Para a direita, para a esquerda, para cá, ó, e para cá. Então, um plano seria algo reto assim, né? Então, esses três são conceitos primitivos. Isso aqui é importante, ó. Consideramos um ponto, né, pertencente a um plano. Por esse ponto, podemos traçar tantas retas quanto quisermos. Isso aqui é muito legal mesmo na matemática, né? Você tem um ponto aqui num plano, por um único plano, por um único ponto, por um único ponto, é possível você passar infinitas retas, né? Por um único plano. Isso aqui é muito legal mesmo, essas coisas aqui abrem a mente, tá? Consideramos agora dois pontos distintos. Pertence ao mesmo plano. Por esse ponto podemos traçar uma única reta. Você tem aqui dois pontos, né, num plano qualquer define uma reta, tá? Sempre que você tiver dois pontos, você pode traçar por esses dois pontos uma única reta, mas desde que esses dois pontos, tá, estejam num plano. Considere três ou mais pontos distintos pertencentes ao mesmo plano. Só podemos traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por todos os pontos se eles forem colineares, ou seja, estiverem alinhados. Então veja a ideia aqui. Se você tiver três pontos, né, aqui, ó, aqui eu tenho três pontos num plano. Então eu só vou conseguir fazer com que esses três pontos estejam numa reta se eles estiverem alinhados. Ó, aqui está alinhado, né? Aqui não está alinhado. Então, quando não está alinhado, você não consegue colocar numa mesma reta. Agora vamos ver o que é uma semi-reta, tá, gente? Uma semi-reta é um pedaço de uma reta. Não é um pedaço, eu estou falando errado. Pedaço é um segmento. É melhor falar sobre segmento. Ó, o segmento, você tem aqui dois pontos, né? Você tem o começo e você tem o fim. Então, é um pedaço de uma reta. E nem quando você vai fazer, por exemplo, um retângulo aqui, ó, você usa 4 segmentos de reta. Você usa aqui, ó, 1, 2, tá aqui um segmento, 2, 3, 4. Geralmente você pode colocar pontos aqui para dizer o nome deles, né? Ó, aqui, ó, o ponto A, B, C e D. Então aqui eu tenho 4 pedaços de reta. O AB, eu fiz um erro aqui, ó. Vamos colocar o C aqui e o D aqui. A, B, C, D. Tá? Então são 4 pedaços de reta. Agora uma semi-reta seria, ele tem começo aqui, ó, por exemplo, está começando no ponto P. Só que ele não tem fim, né? É diferente do segmento de reta, porque o segmento ele tem começo e tem fim, ó. Começa no ponto A, termina no ponto B. Tem começo e tem fim. Todo segmento você representa com 2 pontos, tá?
e esse tracinho em cima aqui. Então, quando você tem dois pontos, duas letras, né? Na verdade, duas letras maiúsculas, tá? E tem esse tracinho em cima, significa isso daqui. Significa um segmento de reta, tá? Então, esse retângulo aqui ele tem 4 segmentos, né? Se eu quiser representar eles, eu tenho aqui o segmento AB, né? Aí você faz isso daqui, você tem o segmento BC, né? Você tem o segmento CD e você tem o segmento AD, né? Ou DA, né? É a mesma coisa. Agora, quando você tem uma semi-reta, como é que você vai saber para representar a semi-reta? Você não pode colocar só o tracinho em cima, você vai fazer assim, ó. Você vai botar uma setinha. Então, quando você bota uma setinha em cima, você está dizendo que é um segmento. Ela tem começo, mas não tem fim. Ou tem fim, que é aqui, e não tem começo, né? Só que você sempre começa representando a primeira letra aqui, ó, é aonde começa. Começa no P e termina no A, tá? O sentido da setinha é sempre para a direita, tá? Sempre para a direita. Mas você sempre começa para onde começa. Esses pontos A e B aqui são chamados extremidades, ó. É o começo e o fim, tá? O fim e o começo. Aí são extremidades. Dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados consecutivos. Ó, esse segmento aqui, MN, ele é consecutivo do NP. E o NP é consecutivo do MN. Ó. MN e NP são consecutivos. Consecutivos é que vem um depois do outro, certo? Agora, esse segmento aqui, PQ, ele não é consecutivo do RS, tá? Eles não são consecutivos, mas eles são colineares. O que é colinear? Colinear é que está numa mesma direção, numa mesma reta. Os segmentos PQ são colineares, mas não são consecutivos, porque eles estão separados uns dos outros, certo? Esse daqui, além de ser consecutivo, ó, depois do MN vem o NP. Então, além de ser consecutivos, são colineares porque estão na mesma reta. Vamos ver aqui. Medida de um segmento. Medida de segmento. Medida de um segmento e segmentos congruentes, né? Um segmento, gente, você pode medir ele, né? Você pega a régua aqui, ó. Coloca a régua aqui, ó, ele fez aqui, ó, coloca a pontinha da régua aqui, até aqui você consegue medir o tamanho dele, certo? Segmentos que têm a mesma medida são denominados congruentes. Isso aqui é importante você saber. O que é um segmento congruente? A resposta está aqui, ó, que tem a mesma medida. Se você pegar e medir daqui até aqui, né, vamos supor que se aqui até aqui tem 4 centímetros, e daqui até aqui também tiver 4 centímetros, aí eu vou poder dizer que eles são congruentes. Aí eu escrevo assim, ó, você bota aqui AB, né? Aí você coloca AB, né? Coloca o tracinho em cima e você usa esse símbolo aqui, ó. Na matemática, esse símbolo, você já deve ter visto esse símbolo, né? Esse símbolo quer dizer que é congruente, ou seja, que tem o mesmo tamanho, tá? Tem o mesmo medida. Mesmo que você não tiver uma régua graduada, podemos traçar um segmento congruente ao outro usando régua não graduada e um compasso, né? Com o compasso é esse bicho aqui, né? Vocês estão vendo? Acho que vocês já viram esse compasso, né? Então,
você faz uma abertura aqui para ele, né? Através dessa abertura você pode construir esse segmento aqui CD, né? Aí você põe a pontinha dele aqui, aquela pontinha mais afiada, né? E aí você consegue aqui encontrar um outro segmento CD com o mesmo tamanho, tá? Vamos ver a questão dos ângulos aqui agora, tá? Você já reparou na sua postura ou na postura de colegas ao usar o computador? Uma postura errada pode gerar dores musculares em ombros, braços, costas e pode causar desvio na coluna, né? Por isso é fundamental ficar atento e manter uma postura correta, né? O ideal, né, do computador é você ter uma distância de 45 a 70 centímetros, né? Porque senão a sua coluna fica com a postura errada. Garantindo um ângulo de visão de 10 e 20 graus, né? Então, de 10 a 20 graus. Então, esse ângulo aqui que você está olhando para a tela do computador não pode ser mais do que 10 ou 20 graus, tá? Esse seria o ideal, tá? A ilustração mostra que os ângulos formados entre alguma parte do corpo são elementos importantes para a manutenção da postura correta. Ângulo é a união de duas semi-retas, né, de mesma origem em um plano com uma região determinada por elas. Por exemplo, o que é um ângulo? Aqui, ó. Aqui acho que fica melhor para dar um exemplo. Esse conjunto aqui, ó, que eu estou passando de vermelho, esse conjunto aqui se chama ângulo, né? Repara que o ângulo, ele tem que ter, para ser ângulo, ele tem que ter algumas partes. E partes que tem que ter, né? Tem que ter as semi-retas, né? Aqui, ó, tem começo, mas para cá não tem fim, né? Aqui nós temos a semi-reta OA, né? Com um A meio doido aqui, mas é um A, tá? E aqui é o OB, a outra semi-reta é o OB, ou seja, nós temos duas semi-retas, nós temos uma abertura entre elas, tá? A gente pode falar, como que eu represento o ângulo, né? O ângulo eu posso representar assim, é a forma mais fácil de representar, você coloca aqui, ó, ângulo AOB, né? Ou também pode ser BOA. Tanto faz você usar essa representação aqui como essa outra, tá? Indicamos esse ângulo como AOB ou BOA, ou simplesmente O. Você pode chegar aqui também e fazer assim, ó, é o ângulo O. Aí tem que ter esse acento aqui circunflexo, tá? Uma coisa bem importante, gente, é essa aqui, ó. Para não causar confusão, colorimos apenas a região do ângulo que está sendo tratado. Por exemplo, porque quando você faz um ângulo assim, ele colore aqui dentro. Quer dizer, o ângulo é essa região aqui, certo? Ó, ângulo, tá a definição. É a união de duas semi-retas de mesma origem em um plano. Essa união aqui, ó, de duas semi-retas de mesma origem em um plano, ó, ângulo é a união de duas semi-retas, né? Em um plano com uma das regiões determinada por ela. Então, o ângulo está aqui, ó. Isso aqui formou um ângulo, tá? Tudo isso aqui faz parte da região do ângulo. E ele é representado, como eu quero dizer que é esse ângulo aqui, então a gente pinta aqui dentro de azul. Agora você pode ter um ângulo na parte de fora, ó. Essa parte de amarelo aqui também é um ângulo, tá? Por isso que é importante você pintar, né, para poder entender qual ângulo que é. Como que mede ângulo? Isso aqui é importante, tá? Como que a gente faz essa medida desse ângulo? A gente está quase terminando aqui já. Para medir um ângulo, você tem que ter esse aparelho aqui. Quem sabe o nome? Alguém está aí na aula? Quem sabe o nome desse bicho aqui? Está na figura aqui. Como que é o nome desse negócio aqui? Tem alguém na aula aí ou estão tudo parado? Não sei não, professor.
Ô, tem alguém aí. Como que é o nome desse aparelho Eu aqui? tenho isso aí em casa, mas eu não sei o nome, não. Você não sabe o nome disso aqui, cara? Não. Isso aqui é o chamado transferidor. Ó, quer ver? Vamos relembrar como medir um ângulo usado transferidor, né? Então, como é que você vai medir o ângulo usando o transferidor? Você tem esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Aí tu pega bem no centro, né? Você pega o centro do transferidor e põe em cima do vértice do ângulo, né? Esse O aí chama vértice. Aí ele tem duas pernas, todo ângulo tem duas pernas, né? Daí uma das pernas você coloca o zero e aonde parar a outra perna é o ângulo, ó. Como veio do zero até o 130, isso aqui vai dar mais ou menos 135, tá no meio, né? Do 140 e do 135. Dois ângulos que têm a mesma medida são chamados congruentes, né? Isso aqui também é interessante, ó. Esse ângulo aqui, ele mede 50, esse outro mede 50, então eles são congruentes, tá? Outra coisa importante em ângulos é você saber, ó, quando o ângulo tem 90 graus, ele é chamado ângulo reto, né? Ó, esse aqui é o ângulo reto, ele é chamado 90 graus. O ângulo agudo, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo, ele tem medida, é o ângulo de medida maior que 0 grau e menor que 90. Ou seja, a medida de um ângulo agudo é sempre menor que 90. É maior do que 0, né? Porque senão não vai existir o ângulo. Mas é menor do que 90. É agudo porque forma uma ponta. E esse outro ângulo obtuso aqui é quando ele é maior que 90, tá? E menor que 180. Ó, o ângulo de medida maior que 90 e menor que 180. 180 é um ângulo raso, tá aqui, ó. Esse ângulo aqui ele é exatamente 180 graus, que ele é um ângulo raso. E o ângulo nulo é quando não existe ângulo, né? É um dos ângulos formados entre duas semirretas coincidentes. Não é que não existe, né? Existe um ângulo, ele é nulo. Por exemplo, você tem uma reta aqui e outra aqui, semirreta, né? Aí vamos supor que esse ângulo aqui seja 5 graus. Aí se você pegar essa semirreta e encostar em cima dessa, vai ficar assim, ó, vai ficar uma semirreta aqui e outra em cima dela. Aí como a outra é em cima, o ângulo é zero, porque está uma em cima da outra. Tá? Última parte aqui para a gente terminar, né? Eu sei, segura aí mais 1 minuto, 2, a gente termina a aula. Posição entre duas retas num plano, né? Então, duas retas, elas podem ser paralelas, né? Essas duas aqui, ó, são paralelas. Como que você escreve na matemática? Esse que é o símbolo. É assim que você diz que duas retas são paralelas. Essas duas retas aqui, elas são concorrentes, porque elas se tocam no ponto, né? E é assim que você diz que elas são concorrentes. E elas podem ser coincidentes, quando está uma em cima da outra, né? E é assim que você diz que elas são coincidentes, tá? Então, só tem 3 posições entre duas retas, só tem 3. Elas podem ser paralelas, né? Elas podem ser concorrentes ou elas podem ser coincidentes. Coincidentes quando uma está em cima da outra, que a gente viu aqui. Uma está em cima da outra, uma está cruzando com a outra, né? Em cima de um ponto. E paralela é quando elas não se tocam, tá? Eu vou deixar a tarefa para vocês agora, tá? Deixa eu olhar aqui no meu planejamento qual que é a parte da tarefa. 5 exercícios de tarefa, tá? Para a próxima aula. Não deu tempo da gente comentar aqui, eu vou deixar para vocês os 5, quais são. Do primeiro até o 5º exercício, tá? Vocês vão fazer aqui, ó. São 5 questões de tarefa. Depois eu vou mandar o roteiro aí. Então a primeira é a tarefa, tá? A primeira. Essa segunda aqui é a tarefa. Depois nós vamos corrigir na outra aula. Aqui tem a terceira, né? Que também vai ser a tarefa. A quarta também vai ser a tarefa.
e a quinta, tá? Eu acho que a gente vai ter a semana que vem, acho que é a última semana. Daí já termina, vai ter férias, vai ter 2 semanas de férias, tá, gente? Então é isso aí, tá? A gente terminou a aula aí. Vocês fazem essas 5 aí de tarefa. Daqui a pouco eu vou mandar o roteiro aí para vocês e o vídeo que eu gravei. Beleza, galera? Beleza, tchau, professor. Tchau, um abraço aí para todos, tá?